Olá, pessoal. Estamos aí no segundo dia do 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente, cujo tema é Participação Social, Ética e Sustentabilidade. Estamos aqui para as apresentações de trabalho do grupo 3, com os eixos temáticos em educação ambiental, artes e meio ambiente, jornalismo ambiental, políticas públicas, legislação e meio ambiente, promoção da saúde, saúde ambiental, valoração e economia ambiental. Meu nome é Rosângela, eu sou doutora em recursos hídricos, na linha de saneamento, e vou ser avaliadora de vocês de hoje. Bem, nós temos aqui a nossa lista, com as apresentações, com os apresentadores, e a ordem de apresentação será Esther Ferreira de Souza, Antônio Henrique Ferreira Lima, Tainá Kelly Formiga de Medeiros, Alessandra Leite da Silva, Monique Ellen Cravo Soares Faria. Nós vamos aí, então, dar prosseguimento e a primeira apresentadora, então, será a Esther Ferreira de Souza. Bom dia, Esther. Bom dia, Rosângela. Bom dia. Com calma, os avaliadores aí, como você, terão aí 8 minutos para apresentar o trabalho, e depois a gente vai fazer aí algumas considerações. Sinta-se à vontade. Bom dia. Meu nome é Esther Ferreira de Souza, sou graduanda em Engenharia Ambiental pela Universidade de Uberaba, campus Uberlândia. O meu parceiro, e orientador é o professor Dr. Fabrício Pelizer, coordenador do curso de Engenharia Ambiental no campus Uberlândia, da Universidade de Uberaba. E o nosso trabalho, ele aborda uma árvore de classificação para os registros de casos notificados de dengue associados às variáveis climáticas no município de Uberlândia. Bom, então hoje, no Brasil, nós temos diversas ocorrências de epidemias causadas por arboviroses, sendo a dengue aí a de maior incidência. E essas epidemias, elas possuem correlação a diversos fatores climáticos, associados a problemas de saneamento básico, manejo inadequado de resíduos sólidos, e um fator muito importante, para todas essas associações, é o status social da população, que a população que em estado de vulnerabilidade é diretamente atingida, sofre diretamente com todos esses problemas. Então, entendendo como grande importância, e desafio de compor, um modelo inteligente de alerta e preditivo, objetivamos com esse trabalho desenvolver um modelo de árvore de classificação, utilizando o algoritmo CART, composto de variáveis climáticas e registros semanais de casos notificados de dengue no intervalo de 2015 a 2019, para o município de Uberlândia, Minas Gerais. Com a metodologia, nós temos aí como resposta categórica a situação de incidência anual, como resposta categórica, num período que vai de 1 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2019. E as demais variáveis, como preditores contínuos e categóricos, sendo os preditores contínuos a pluviosidade total estacional, os meses, e como preditores categóricos a faixa de amplitude semanal, que vai de amena, quando essa amplitude semanal ela é menor ou igual à amplitude média estacional, ou elevada quando essa amplitude média semanal é maior que a amplitude média estacional. E também como preditor categórico as estações, verão, outono, inverno e primavera. Os dados climatológicos foram obtidos através do IMET e os dados de registros de casos notificados de dengue junto à Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais. O algoritmo CART, ele trabalha com uma regra de divisão de nós e subnós, utilizando o critério de Gini, que trabalha com aproximação e afastamento com essas variáveis ao longo do banco de dados. Então, como resultados obtidos, pode descer, por favor,
nós temos aí os eventos de alta incidência, né, e baixa incidência, e o algoritmo ele testou corretamente 91,7% de alta incidência corretamente e 100% de baixa incidência, totalizando 93,5% de treinamento correto. No teste, ele testou 91,2% de alta incidência e 89,8% de baixa incidência, né, totalizando 90,9% de testagem correta. Então, assim, percebendo pela qualidade, né, do teste versus o treinamento, né, ela é atendida, satisfatória, observando a proximidade dos percentuais de treinamento e teste ocorrido. Pode ir lá na figura, por favor. Aqui nós temos o diagrama, né, da árvore. Não vai dar para ler aí direitinho, mas essa é a árvore ótima, com 8 nós terminais. E onde tem a linha azul, está representando a alta incidência. E a vermelha é baixa incidência. Então, a maior preocupação, né, é com a... Pode descer, por gentileza? A maior preocupação, né, com a alta incidência ocorre no segundo semestre, né, onde tem ali no diagrama o primeiro nó ótimo, fechando. E para baixa incidência, os registros pluviométricos mais elevados. Então, o efeito sazonal e pluviométrico, né, são determinantes para o padrão crítico, né, de variável resposta aí para o nosso trabalho. E, então, isso quer dizer o quê? O efeito residual, né, de infecção do período mais quente e chuvoso, né, ele atravessa de um período para o outro e coincide com o eventual afrouxamento de trabalhos da vigilância sanitária. Inclusive, essa baixa acontece pelo sistema público de saúde ter outras preocupações, né, que vêm aí provenientes do período seco, então há esse afrouxamento, e é necessário prestar atenção na adaptabilidade, né, do vetor às condições urbanas adversas, né, e o trabalho ele permite traçar aí ótimas perspectivas, né, para aplicação de árvores de decisão na gestão de casos notificados de dengue, né, em uma proposta de implementação de estratégias preditivas, né, para assim a gente conseguir atuar previamente em cima de todos esses casos, né, dessa alta incidência. Bom, aí embaixo vocês têm acesso às referências. Gostaria de agradecer primeiramente ao professor Fabrício pela parceria, pelo apoio de sempre, aos organizadores do evento e à Uniub, a CAPES e a FAPEMIG por sempre apoiar nossos projetos. Muito obrigada. Olá, Esther. Eu acho que nós tivemos um pequeno probleminha aqui com a professora Rosângela, que ela não está na sala. Uhum. Tá? Então, parabéns pela apresentação. Muito obrigada. E depois, a hora que ela voltar, ela pode fazer as considerações dela em relação ao seu trabalho. Tudo certo. bem? Então, tá bom. Eu vou tirar você. O próximo a apresentar, então, é o Antônio. Antônio. Olá, tudo bem? Tudo bem, Antônio. Estou de volta. Legal. Estou abrindo aqui a sua apresentação para a gente fazer o compartilhamento. Uhum. Você fique à vontade para fazer a sua apresentação assim que for melhor para você, tudo bem? Tá ok. Boa apresentação, até mais. Obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Né? Eu sou o Antônio Henrique Ferreira Lima, eu sou professor de Geografia da Escola Estadual José Maria Bicalho, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, na cidade de Santa Luzia. Eu fiz essa pesquisa junto com a Cristiele, que é mestranda pela UENG, e fiz a pesquisa também com a Miriam Cristina da Silva, que é engenheira ambiental. Tá? E o tema é o miocário de baixo custo para a produção de humus. E de onde nós tiramos essa ideia do miocário? Primeiro, de um contexto do cotidiano, que é
o resíduo sólido que sobra do dia a dia, né, da produção de alimentos. E aí, ao fazer uma pesquisa sobre essa quantidade de resíduos sólidos, nós percebemos que o Brasil ele recicla, ele reaproveita pouco esse resíduo. E então tivemos a ideia de produzir, né, uma alternativa que seja mais sustentável. Por favor, pode baixar aí para o objetivo. Né? Então, a ideia era o quê? Reaproveitar esses resíduos que são criados dentro do nosso cotidiano e, a partir daí, construir um minhocário doméstico com um custo bem baixo, utilizando produtos do cotidiano. No caso, nós utilizamos um recipiente que você encontra, é um balde de massinha de criança, que você encontra em lojas de artigos infantis, né? E a partir dessa produção, né, nós conseguimos construir, então, nosso humus a partir da utilização de minhoca. Né? E qual que é a metodologia desse trabalho, dessa pesquisa? Foi o quê? Primeiro, utilizar um recipiente plástico, tá? um pequeno balde, e aí de 170 milímetros por 175 milímetros, um baldezinho tamanho bem pequeno, tá? Sem tampa e nenhum furo, para que não aconteça nenhuma entrada, né, de umidade, ou saia algum tipo de animal, né, de dentro do recipiente. Tá? Utilizamos o quê? Casca de ovo, borra de café, essa borra de café que você tem depois que você faz um cafezinho da manhã ou da tarde. Tá? Aquela folha de papel da borra você também pode reaproveitar, tá, ok? Restos de casca, legumes, tá? Verduras, folha seca da árvore da sua casa ou da rua, tá? E talvez um material diferente aí seja 200 gramas de esterco bovino, tá? E as 25 minhocas, né? No caso, a minhoca que foi escolhida foi através de uma indicação da Embrapa, que é a minhoca chamada Vermelhas da Califórnia. É uma minhoca bem comum, você encontra facilmente em lojas, né, em casas de pescas. Tá? Bom, e como é que funciona? Né? Como é que você organiza esse minhocário? Primeiro, você coloca o esterco bovino no fundo. Tá? Em seguida, você coloca as minhocas. Tá? Pode colocar todas as minhocas, 25. Tá? E por que você coloca isso? Você coloca dessa forma? Porque a minhoca ela vai começar a digerir, né? Trabalhar em cima dessa matéria orgânica. Tá? E aí você pode colocar um espaçamento aí de 6 centímetros dentro do recipiente, para que ela tenha espaço, né? E consiga produzir um volume interessante. E a partir daí você pode estar colocando a matéria orgânica, que pode ser em pedacinhos, pode estar sendo rasgada, caso for folha, pode ser triturada, tá? E sempre a matéria orgânica fresca, tá? Ela não pode ser trabalhada, não pode estar temperada, não pode estar cozida. Alimentos cítricos como laranja, limão, não é bom você estar colocando, porque você pode estar atrapalhando o processo das minhocas, tá ok? E quando você atinge esse volume, né, você atinge o recipiente, você vai estar encontrando aí, você pode estar tampando com um restinho do esterco e também folha seca para sempre estar mantendo a umidade. Após esse processo, vai dar a média de tempo para você chegar no resultado de 40 dias, tá? E após esses 40 dias, você retira todo o material, você vai poder peneirar, e eu sugiro que você peneire de uma maneira mais suave, para que você não perca aí as minhocas. Você vai perceber também, é interessante, que o número de minhocas vão aumentar, porque elas vão reproduzir dentro desse período. Tá? Então, é interessante você ter esse cuidado. Dependendo da quantidade de minhocas, dá para você até, na sua próxima tentativa, você conseguir fazer até com 2 recipientes, né? Porque você vai conseguir dobrar a produção. Tá? E depois de peneirado, é coletar e armazenar. Só, por favor, subir um pouquinho o banner. Tá? E qual que é o resultado aí? O resultado, eu tenho aí na primeira imagem o recipiente com as folhas secas, com a fezes bovina, e ao lado
né, do nosso lado direito, você tem o resultado final com o humus já peneirado. Perceba que ele vai ter uma coloração escura, né, está rica em nutrientes, e ideal para você estar utilizando aí na sua horta doméstica. Você pode estar colocando em horta, pode estar colocando em plantas, né, você pode estar aproveitando isso para fazer o plantio dentro da sua casa mesmo. Tá? Bom, então, qual que é a conclusão, então, que nós tivemos nesse processo? Né? Que ela é uma alternativa sustentável, tá, para a destinação dos resíduos orgânicos domésticos. Então, a possibilidade de você poder produzir em uma maior escala é viável, é possível. Tá? O humus de minhoca, ele é rico em nutrientes, tá? E ele pode ser utilizado como fertilizante natural e podendo ser aplicado em hortas domésticas e viveiros também, tá? E dessa forma você acaba induzindo um consumo de alimentos sem uso de insumos químicos, né? Se você produz a sua própria comida, você produz alguns alimentos, você vai conseguir estar diminuindo a produção, né, o consumo de insumos dentro do seu cotidiano. Bom, essas são as referências. Apesar de não ter um agradecimento, eu quero agradecer a Cristiele e também a Miriam Cristina, porque se não fosse esse trabalho em conjunto, nós não tínhamos chegado a esse resultado nem a apresentação na data de hoje. Muito obrigado. Obrigada aí, Antônio. Um trabalho bastante relevante, né, visto aí que nós temos aí, né, uma crescente geração de resíduos sólidos, né, principalmente aí na parte de orgânico, né, de acordo com o IPEA, chegando a quase 60%. Então, é uma alternativa muito, muito bacana, muito viável, né, de se fazer isso. Cabe aí, né, só ver aí a questão da educação ambiental, né, de colocar isso aí para a população, né, e a população querer fazer também. Antônio, eu posso te fazer uma pergunta? Pode, sim. Em relação, quando você coloca aí esterco e coloca aí o material orgânico, né, os restos de alimentos, né, e frutas, por que você coloca isso? Qual que seria a proporção? Olha, nós trabalhamos numa proporção do cotidiano mesmo, tá? Lógico, a nossa tentativa, né, a nossa pesquisa foi um baldezinho bem pequeno, né, porque nós pensamos num apartamento aí de 2 quartos, uma casa com 3, 4 pessoas no máximo. Então, nós fomos colocando a proporção de acordo do cotidiano mesmo, fomos colocando ali, né, bem triturado para caber bastante, e a proporção vai de acordo com o seu consumo diário e até encher o balde, tá? Chegou no limite do balde, nós não conseguimos mais tá preenchendo e colocando mais produtos orgânicos ali. É uma tentativa que nós fizemos, assim, um plano B, foi deixar um balde reserva, tá? Um balde reserva, e misturado apenas com folhas secas e a matéria orgânica. Por quê? Porque à medida do tempo, nós fomos percebendo também que as minhocas, elas vão saindo, né? Elas vão se reproduzindo e elas se reproduzem rápido, e aí nós começamos a fazer uma troca, né? Nós fazemos nós chamamos de transplante. Tiramos essa minhoca, esse volume de minhoca que estava grande de um balde e passamos para o outro. Então, é o que nós estamos pesquisando à frente, sugerindo sempre ter um balde reserva, porque vai depender muito do consumo diário da família. Se é uma família que consome muitos vegetais, então ela vai ter uma produção de lixo muito grande, então ela vai ter que ter um balde maior. Se é uma família que já consome menos, então ela vai ter um balde menor, do tamanho que nós escolhemos, vai dar certo, né? Por um certo período aí dos 40 dias. Mas eu digo isso, e até então, eu não sei se vocês pensaram, mas pode ser também uma sugestão para os trabalhos aí que vem à frente, a questão do carbono e nitrogênio, né, que ele vai diminuir aí esse tempo de compostagem quando a gente coloca essa proporção, né, da maneira correta. Por isso aí a questão de eu até ter perguntado, porque a gente tem aquela relação 30:1, né? Sim. Eu não sei se vocês pensaram nisso, mas se não, pode pensar nisso para uma compostagem aí, né, nos estudos posteriores de vocês, né? Só uma sugestão.
e diminuindo esse tempo. Já anotada isso, porque realmente nós não identificamos. Diminuindo esse tempo de compostagem, né? Porque os organismos decompositores aí, eles têm essa relação de 30:1, tá? Eu agradeço, viu, Antônio? Eu que agradeço. Depois, no final, a gente conversa mais um pouco. Não, bem, agora nós vamos aí chamar a apresentadora Tainá Kelly Formiga de Medeiros para apresentar o trabalho dela. Bom dia, Tainá. Bom dia. Sinta-se à vontade. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Novamente, eu me chamo Tainá Kelly Formiga de Medeiros e vou apresentar o trabalho intitulado Percepção e Práticas Ambientais Sustentáveis de Agricultores Familiares em Santa Luzia, Paraíba. Esse trabalho ele foi desenvolvido por mim, juntamente com Eliane Alves Lustosa, José Lucas dos Santos Oliveira, Thaís Lucena de Oliveira e Edevaldo da Silva. Bom, inicialmente, o homem ele tem influenciado diretamente no funcionamento dos ecossistemas e, por meio de suas práticas, como a produção em larga escala, o capitalismo e as inovações tecnológicas, tornaram o ambiente cada vez mais destruído, né? E essas práticas elas foram cada vez mais intensificadas por meio da Revolução Industrial, que se caracteriza pela substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas. Então, diante desse cenário, nós percebemos a importância desses estudos de percepção ambiental para compreender o conhecimento da população em relação ao meio ambiente. Então, nesse sentido, também é relevante e valoroso conhecer a percepção de agricultores, como, por exemplo, no nosso semiárido, que mantém esse contato com a natureza e percebemos também um homem do campo, né, que retira da agricultura a sua subsistência. Então, o nosso objetivo foi conhecer a percepção e as práticas ambientais de agricultores familiares do município de Santa Luzia, Paraíba, relacionadas ao uso sustentável dos recursos naturais. Como metodologia, nós tivemos um questionário constituído por 8 afirmativas em escala de Likert. A escala de Likert ela é muito utilizada em estudos de percepção ambiental e participaram da pesquisa 38 agricultores aqui da nossa região. Então, nós consideramos 5 níveis de resposta, dentre eles o nível 1, concordo completamente, a nível 5, discordo completamente, e a análise de dados ocorreu pelo Microsoft Excel 2016, em que nós estimamos percentuais a cada item descrito. Nos resultados, nós percebemos que a maioria dos participantes da pesquisa eram do gênero masculino em relação ao gênero feminino, e os agricultores eles possuem idades entre 26 a 43 anos. Na tabela acima, por favor, Keila. Na tabela acima, vocês podem perceber algumas práticas ambientais que esses agricultores eles fizeram ao longo do nosso trabalho e afirmaram isso. Inicialmente, eles afirmaram que armazenam a água da chuva para utilizar nas tarefas domésticas, e esse armazenamento da água ele ocorre muito em sistemas. Pessoal, nós tivemos aí um probleminha aí com a Tainá, né? Então, ela estava terminando aí os resultados dela. Depois a gente faz aí as nossas considerações, né? Se ela conseguir aí voltar, tá certo? Vamos passar agora para a apresentadora Alessandra Leite da Silva. Bom dia, Alessandra. Tudo bem? Bom dia, professora. Bom dia a todos. Tudo bem? Isso. Agora você tem aí 8 minutos para apresentar o seu trabalho e depois a gente faz as considerações, ok? Combinado.
Bom, meu nome é Alessandra Leite da Silva, eu sou doutoranda em Ciências Ambientais pela Unesp Sorocaba. Esse trabalho é intitulado Proposta de Gestão Municipal de Remanescentes Florestais a partir de métricas de paisagem, um estudo no município de Campinas. Fez parte da minha dissertação de mestrado, que foi defendida no início desse ano sob a orientação da professora Regina Marcialon. Bom, os sistemas de infraestrutura verde, que incluem as áreas florestais, inclusive as áreas florestais remanescentes, eles ajudam a proteger e restaurar os ecossistemas naturais e fornecem uma estrutura para o desenvolvimento sustentável. Isso porque eles fornecem inúmeros serviços, que são os chamados serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, a filtragem da água no solo, redução das enchentes, redução da poluição atmosférica, a regulação da temperatura, principalmente se a gente considera o microclima local. Então, são inúmeras funções muito importantes, mas para que esses remanescentes florestais sejam, de fato, funcionais, integrem uma rede funcional e promovam esses benefícios, tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rural, é necessário que eles sejam bem planejados e geridos ao longo prazo, no longo prazo. Para a gente promover um gerenciamento adequado, é necessário que haja também um diagnóstico da situação atual e da condição desses remanescentes florestais. Diante disso, o objetivo do trabalho foi aplicar métricas de paisagem para verificar as condições dos remanescentes nas bacias hidrográficas do município de Campinas, no interior de São Paulo, fornecendo um subsídio para a gestão ambiental municipal. Bom, com relação à metodologia, então, o município de Campinas, ele abrange uma área de pouco mais de 790 km², e foram avaliados os remanescentes distribuídos em 6 bacias hidrográficas. Foi utilizado o ArcGIS e uma extensão, a extensão PET Analyst, que tem 3 tipologias de métricas de paisagem: tipologia do tamanho, borda e forma. Algumas delas: área da classe, que nada mais é do que a área total de remanescentes florestais, a área da paisagem, que seria a área da bacia, o número de fragmentos, tamanho médio, tamanho mediano, desvio padrão, coeficiente de variação, o total de bordas, a densidade de borda, o comprimento médio das bordas desses remanescentes, e também alguns indicadores de forma, como o índice, o indicador médio de forma e também a dimensão fractal. Nessa figura, a gente consegue ver um mapa da região, um mapa do município. Foi identificado 4 bacias que têm um comportamento predominantemente urbanizado, uma urbanização já consolidada, a bacia do Enhumas, Quilombo, Capivari e Capivari Mirim, e 2 bacias que têm comportamentos mais periurbanos e rurais, a bacia do Jaguari e do Atibaia. Pode passar para a tabela que está ao lado. Isso, obrigada. Se puder dar um zoom. Foram identificados 2.319 remanescentes florestais da tipologia floresta estacional semidecidual, floresta paludosa, floresta mista e alguns trechos de floresta estacional semidecidual com alguma porcentagem de cerrado, já que o município de Campinas está numa região entre Mata Atlântica e Cerrado. Essa tabela apresenta todos os resultados obtidos e estão destacados alguns pontos importantes. Primeiro, a bacia do Atibaia e Jaguari são as bacias que têm o maior percentual de área florestal, então está destacado em verde a quantidade de florestas relativa à área total da bacia, que representa um percentual de 13,4% e 12,8%. Essas bacias são também as que apresentam o maior número de remanescentes, então na linha de número, a gente tem 1.368 remanescentes na bacia do Atibaia, 324 na bacia do Jaguari. Apesar de ter o maior número de remanescentes, eles têm também o menor tamanho médio, MPS, que está destacado ali nos quadradinhos em vermelho. O menor tamanho médio identificado dentre as 6 bacias. Em todas as bacias, que é aquela linha identificada de laranja, a gente consegue perceber que o tamanho mediano dos remanescentes foi menor do que o tamanho médio, indicando que, de forma geral, a maioria dos remanescentes tem um tamanho muito pequeno, inclusive inferior à própria média. Isso é ainda evidenciado, essa variação no tamanho dos remanescentes, pelo desvio padrão, principalmente nas bacias do Anhumas e do Capivari. Nas bacias do Atibaia e Jaguari, que foi o grande destaque do estudo, a gente consegue ver também uma grande densidade de bordas, bastante superior à densidade de borda das outras bacias, então 49,9 metros por hectare e 57,16 metros por hectare. Como a gente viu, são remanescentes muito pequenos, então entende-se que existe um maior número de remanescentes muito pequenos a bordo desses remanescentes, ou seja, o perímetro desses remanescentes também acaba sendo maior. Por consequência disso, a gente tem uma relação de forma que é maior, muito maior do que
a relação de perímetro-área nas demais bacias. Então, a gente tem 1.349 metros por hectare e 1.548 metros por hectare nessas duas bacias. Isso são fatores muito significativos para a gente entender como está acontecendo a fragmentação florestal nessas bacias. E, como eu mencionei, o grande destaque na bacia do Atibaia e Jaguari. Então, são remanescentes pequenos, que têm sofrido muito com os efeitos de borda, então com as pressões da área externa, justamente por estarem bastante expostos à área externa. O índice de forma e o índice de dimensão fractal, ele também foi maior nessas duas bacias, indicando mais uma vez que existem um problema de efeito de borda e perda de fluxo gênico, de forma geral, em todas as bacias, e especificamente nessas bacias. Diante dessas conclusões, desses resultados, foi possível concluir que os remanescentes florestais das bacias de Campinas podem ser agrupados em dois grupos, para quais são indicadas algumas ações específicas. O primeiro grupo, composto pelas bacias Anhumas, Capivari, Capivari-Mirim, Quilombo, que tem características urbanas mais consolidadas e apresentam um menor percentual de áreas florestais e menor número de remanescentes. Para essas bacias, recomenda-se o investimento em ações que minimizem esse efeito de borda. Já para a bacia do Atibaia e Jaguari, que tem um alto número de remanescentes de tamanho muito pequeno, formato irregular, sugere-se um investimento em ações de manejo que promovam a conectividade efetiva dessas áreas, principalmente considerando que são duas bacias ainda não tão urbanizadas, e a gente pode promover a conectividade estrutural e funcional desses remanescentes, a fim de conter o fenômeno de fragmentação florestal que tem acontecido lá e garantir a estabilidade desses remanescentes florestais. Então, dessa forma, o trabalho dá subsídios para a gestão municipal, trazer formas de gestão e formas de manejo diferenciadas para cada uma dessas bacias. Algumas das referências utilizadas e um agradecimento especial à Pontifícia Universidade Católica de Campinas e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo pelo financiamento do estudo. Ok, Alessandra. Trabalhos muito bons aí hoje, né? Todos aí voltados, né, para a sociedade, né? E aqui, principalmente a questão de gestão, né? Gestão dessas áreas com esses remanescentes aí florestais. Keila, eu queria saber de você quais seriam esses efeitos de borda que você julgaria necessário e quais seriam os manejos aí que podem, então, melhorar esse processo, né, essa conservação aí dos nossos remanescentes florestais, no caso? O efeito de borda, a gente identificou que tem principalmente duas características distintas para cada um desses grupos. Nas bacias mais urbanizadas, a gente vê muita pressão do ambiente urbano. Então, as rodovias, ruas, carros, então a gente proteger isso de acesso a pessoas, vandalismo, são algum tipo de ações bastante efetivas, mas que já trariam significativa importância nesses remanescentes. Já nos remanescentes que estão na bacia do Atibaia e Jaguari, que são regiões mais rurais, sofrem com algumas pressões da própria agricultura. Então, se a gente determinar a instituição de aceiros, de áreas de proteção, de uma zona de amortecimento desses remanescentes, são ações efetivas que podem diminuir o efeito de borda em termos de degradação na borda desses remanescentes. Infelizmente aí, né, nossos efeitos antrópicos aí contribuindo aí para os nossos desmatamentos e a redução aí das matas dos nossos remanescentes florestais. Muito bom trabalho, Alessandra, agradeço. Obrigada. É isso. Depois a gente faz as nossas considerações, né, no final, né, e tudo. E agora eu vou voltar com a Tainá, que parou lá na parte lá dos resultados dela, né? Ela teve um probleminha técnico, mas aí agora ela volta para terminar a apresentação dela. Então ela vai voltar aí na parte dos resultados. Bem-vinda de volta, Tainá. Obrigada. Eu quero me desculpar porque houve um problema de conexão, mas dando continuidade à apresentação do trabalho, nos resultados nós percebemos que os agricultores eles obtiveram diversas práticas sustentáveis que são importantes no nosso dia a dia, como, por exemplo, armazenar água da chuva e nas nossas tarefas domésticas,
aqui no nosso semiárido, ocorre muito o uso de cisternas, é um meio para armazenar a água da chuva, e pode contribuir também para a economia da água. Então, esses agricultores, eles também consideraram 76,3% que não poluem ou contaminam os rios ou açudes da comunidade. Eles utilizam os recursos naturais pensando nos filhos e netos, então já vemos a questão do desenvolvimento sustentável. Eles utilizam os restos de alimentos para fazer adubo, então temos a importância da compostagem, e eles também utilizam alguns produtos naturais, então é muito importante que nós não utilizamos agrotóxicos na agricultura, que podem trazer diversos riscos ambientais. Eles utilizam lâmpadas econômicas, como fluorescentes e LED, mas, no entanto, apenas 57,9% dos agricultores acreditam que a educação ambiental ele pode sensibilizar a comunidade em relação ao uso sustentável dos recursos naturais. Então, diante disso, nós podemos concluir que os agricultores eles apresentaram práticas importantes para promover a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, como o uso dos produtos naturais e não fazendo uso dos agrotóxicos, mas eles ainda não entendem a importância da educação ambiental para a nossa realidade. A educação ambiental ela é fundamental para que as pessoas elas se tornem mais conscientes para esse uso sustentável dos recursos naturais, tornando possível uma transformação da sociedade em relação aos impactos que nós estamos vivendo, e que esses impactos que o homem ele vem ocasionando provocam gradativamente diversos riscos. Então, é necessário ter esse cuidado com a natureza, pensando no desenvolvimento sustentável, pensando nas gerações atuais e também nas futuras. Abaixo, nós temos algumas referências do nosso trabalho. Eu gostaria também de agradecer aos agricultores que participaram da pesquisa, aos meus co-orientadores e também ao meu orientador, e à Universidade Federal de Campina Grande também, por todo o auxílio. Muito obrigada. Tainá, obrigada aí pela apresentação, né? E trabalho muito bacana também desenvolvido, né? E aí são temas, né, diferentes que todos levam uma certa convergência, principalmente quando a gente pensa aí na questão da educação ambiental, né? A conscientização da população frente aos diversos segmentos do ambiente aí, seja, né, com a questão dos resíduos sólidos, né, seja com a questão aí da dengue que a Esther apresentou, seja com a questão aí dos remanescentes florestais, né, e aí você ainda com as práticas sustentáveis aí dos agricultores. Nesse sentido, eu teria duas perguntas para você, né? Primeiro, o que você avalia, né? Acho que você até destacou aí a quantidade baixa de mulheres, né, representantes aí desse segmento. O que você atribui a isso? Bom, eu acredito que nós ainda temos essa permanência da maioria das pessoas serem do gênero masculino no campo, pelo trabalho rural, mas que esses resultados estão mudando. Cada vez mais nós percebemos que as mulheres estão tomando esse cenário, né? Então, e é importante, nós vemos nessa pesquisa também a importância da agricultura, tanto para o homem como também para a mulher. Então, é muito importante, nós temos os dois papéis, né, nesse cenário. Sim, e aí, nesse sentido, né, para a produção ainda, né, para as práticas sustentáveis aí, né, você fala que muitos aí dos agricultores, né, têm essa percepção das práticas sustentáveis, né, e só que tem a questão aí da educação ambiental. Qual seria a sua sugestão para tentar mudar esse paradigma, essa conclusão que você chegou no seu trabalho sobre a questão da educação ambiental?
Eu acho que cada vez mais nós, alunos ainda da universidade, nós temos que levar diversas ações a este público. A educação ambiental, ela deve sim ser inserida em todos os níveis de ensino, mas também procurar a nossa comunidade, a importância de sensibilizar as pessoas em relação ao cuidado com a natureza, não somente nas escolas, nas instituições, mas também as pessoas de condições de vulnerabilidade, que estão no campo, que precisam desse conhecimento, que muitas vezes não têm. Então, é importante informar eles, trazer essa compreensão, porque dessa forma eu acredito que teremos um futuro mais sustentável, comunidades mais sustentáveis, pensando nas gerações que estão vindo e também nas gerações atuais. Ok, Tainá, eu agradeço. E a próxima a apresentar é a Monique Ellen Cravo Soares Farias. Bom dia, Monique. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Esteja à vontade aí para fazer sua apresentação. Muito obrigada. Bem, meu nome é Monique Farias. Eu sou doutoranda da Universidade Federal do Pará. Eu vou apresentar o trabalho Reforma Agrária e Desenvolvimento, os desafios para a construção de projetos de desenvolvimento sustentável, os PDS, na Amazônia Paraense. Esse trabalho foi desenvolvido em colaboração com o professor doutor André Coutrin Carvalho, orientador nesse projeto de tese, a professora doutora Normeli Santos Beltrão e os doutorandos Kleber Assis dos Santos e Ronaldo Begô da Silva Júnior. Bem, nós sabemos que o desmatamento é uma das principais problemáticas ambientais detectadas em nosso país. Apesar de ter ocorrido uma redução significativa do desmatamento na região entre 2005 e 2012, as taxas anuais de perda florestal na região começaram a aumentar novamente a partir dessa data, alcançando a cada ano taxas cada vez mais altas, como foi no ano de 2019. Um dos vetores desse desmatamento, através do desenvolvimento de pesquisas, acabou sendo verificado como os projetos de assentamentos oficiais, sendo responsáveis por 30% de todo o desmatamento na Amazônia nos últimos anos. E, embora esses assentamentos sejam pequenas propriedades rurais, há um grande número delas na região, o que justificaria, assim, a ocorrência nessa proporção, que é chamado desmatamento pulverizado. E esse desmatamento, ele é oriundo, uma vez que ele é tido como uma maneira de estabelecer a propriedade, além de ser também uma das práticas de cultivo adotadas pelos assentados, que a questão da cultura de corte e queima, prática essa adotada resultante da falta de infraestrutura básica, apoio institucional e o acesso precário à assistência técnica. O estado do Pará, ele concentra o maior número de famílias assentadas na Amazônia, sendo mais de 30% de sua área coberta por assentamentos, e tem sido, historicamente, um dos estados que mais desmatam. Nessa realidade, foi começado a pensar uma modalidade de assentamento diferenciado, que pudesse aliar uma combinação do desenvolvimento de atividades produtivas aliadas à conservação dos recursos naturais. Então, em 1999, foi criado pelo INCRA uma modalidade chamada o Projeto de Desenvolvimento Sustentável, objetivando justamente desenvolver iniciativas de manejo florestal comunitário que contribuíssem para a geração de renda, meios de vida locais e sustentabilidade ambiental. Assim, esse trabalho teve como objetivo analisar a implantação dessa modalidade de assentamento, os PDS, no município de Altamira, de forma a contribuir com o entendimento dessa modalidade capaz de conciliar atividade produtiva e respeito ao meio ambiente. Além do levantamento de informações por meio de artigos, nós realizamos a coleta de dados oficiais no painel de assentamentos, disponibilizado no portal do INCRA, e as informações com relação ao desmatamento no portal do PRODES, INPE, para poder fazer a partir da base cartográfica levantada, fazer a projeção dessas áreas e, a partir do cruzamento dessas informações, a identificação e o cálculo das áreas de desmatamento nas áreas selecionadas.
Bem, como resultados, nós verificamos que na Amazônia, dos 3.518 assentamentos implantados, 1.132 localizam-se no estado do Pará. Dentre essa totalidade, apenas 34 projetos de desenvolvimento sustentável foram identificados, distribuídos em 18 municípios, dentre os 144 que existem no estado. Desse modo, verificou-se que a criação dessa modalidade ela não incide de forma homogênea no estado. Nós selecionamos o município de Altamira, é o segundo município que mais desmata no estado. Ele possui 9 projetos de assentamento, sendo 4 projetos de desenvolvimento sustentável. Neste trabalho foi selecionado o PDS Terra Nova, que foi criado em 2006 e oficializado em 2015, com uma área de 200 quilômetros quadrados e que abriga 373 unidades familiares. Na data de sua criação, ele tinha uma área desmatada de 25,6 quilômetros quadrados, que correspondia a 2% de sua área total. Já em 2018, o período final dessa análise, ele já tinha uma extensão total desmatada de 461,3 quilômetros quadrados, ou seja, 31% da sua área total. Então, percebeu-se que o avanço do desmatamento no assentamento, ele acompanhou as tendências de crescimento enfrentadas, tanto no município quanto pela Amazônia como um todo. E neste assentamento foi verificado que a produção agrícola ela é voltada principalmente para o autoconsumo. E nele há a preocupação com essa manutenção da área de floresta e seu incipiente uso. Justamente a retirada da floresta para outras atividades, ela é feita de forma mais contida devido à preocupação com relação à fiscalização dos órgãos ambientais. E isso é possível também verificar através do remanescente florestal disponível, como pode ser verificado na figura 2, que, dentre os demais projetos de mesma modalidade no município, ele é o segundo com a maior extensão e ainda dispõe de área florestal de 1.000 quilômetros quadrados, 67% de sua área total. Apesar de ainda possuir mais de 50% de sua cobertura, essa incidência de desmatamento foi verificada como resultante de incêndios florestais ocorridos na região, sendo ainda muito marcante o emprego do fogo na questão das práticas produtivas nos lotes, sendo daí uma das razões dessa ocorrência do desmatamento. Dessa forma, foi possível verificar que, como proposta para combinar agricultura ao uso sustentável, o PDS Terra Nova, ele vem, sim, mostrando um potencial para mitigar o desmatamento nessa área em estudo, uma vez que está conseguindo manter um considerável nível de cobertura florestal. Entretanto, ainda existe a necessidade de articulação entre os atores envolvidos, sejam os assentados, o poder público, ONGs, para possibilitar a conscientização quanto às novas práticas produtivas necessárias, bem como o suporte técnico e financeiro adequado a essa realidade, visando o desenvolvimento econômico sustentável na região. Obrigada. Obrigada aí, Monique. Mais um outro trabalho aí bem relevante, né? E aí eu gostaria aí de te provocar um pouco, né? E ainda pensando nos últimos acontecimentos aí do evento, né? Então, nós tivemos aí uma live, né, falando sobre as queimadas, né? Nós estamos aí com a questão na mídia, né? Dessas queimadas e tudo. Bem, e aí a pergunta que eu te faço é justamente em relação a esse fogo, que muito me chamou a atenção, né? Na verdade, me chamou a atenção aquele mapa ali de 2009 para 2018, aquela quantidade significativa, como diz você aí, uns 50% mais ou menos, né, aproximadamente. E aí, em relação a esse fogo, como que ele é feito nessas áreas? São esses agricultores? Como que é a partir de um desmatamento? O que se observou nesse trabalho? O que ocorre?
O fogo, a ocorrência de queimadas, ela sempre existiu. Nós temos enfrentado recentemente temperaturas mais secas. A utilização dessa técnica, ela eu não diria padrão, mas é uma prática comum dentre assentados. Por ser, a forma mais acessível, é uma forma menos onerosa. Nem todo assentado disponibiliza de maquinário, disponibiliza recursos para fazer limpeza de terras de maiores extensões. Apesar de assentamento ser uma área delimitada, são áreas que demandam um tratamento. Então, nem todos possuem esse suporte, não só esse suporte de infraestrutura, quanto a questão do suporte técnico. O acesso da assistência técnica em regiões mais remotas, ele é muito precário. Então, até nos demais trabalhos foi tratada a questão da educação ambiental. A gente não basta simplesmente atuar como medidas de comando e controle. A questão da conscientização, ela também deve ocorrer. Existe um número maior a cada ano de focos de calor? Existe. O número de queimadas existe, mas porque essas práticas continuam sendo comuns. Elas são práticas do cotidiano dessa comunidade. Então, é necessário dar esse suporte também, ver pelo lado da realidade local, para poder ver como a gente pode subsidiar isso a fim de evitar o que vem ocorrendo. Sim, e aí um dos exemplos aí que a gente pode dar nesse sentido então aí, e aí eu te faço essa pergunta, né, como você é da região, você pode me falar, né, porque então se é uma prática comum, né, de acordo com o Código Florestal, né, dependendo das áreas ali, você não pode desmatar, né, e não pode transformar essas áreas, né? Então, eu tenho ali a área em que o produtor, ele atua, então ele põe fogo ali. Mas tem-se o cuidado de construir aceros para que não possa avançar nos remanescentes florestais? Existe aquela previsão, mas a execução em si, ela é mais complicada. Nós temos áreas, um estado de dimensões gigantescas, nós temos o nosso aparelhamento com relação aos órgãos fiscalizadores deficitário, o corpo funcional para realizar tais procedimentos também é bastante reduzido. Então, esse controle, esse acompanhamento, essa fiscalização é complicada. Ela existe, mas proporcionar o acesso a todas essas localidades, há muitas aquelas que o próprio acesso com relação a estradas, a transporte é difícil, então é meio, não seria impossível, mas é difícil proporcionar isso de forma igualitária e homogênea em todo o estado. Tá certo, Monique, agradeço. Eu agradeço também, professora, ao evento como um todo, a oportunidade, por estar apresentando o trabalho aqui. E parabenizar também pela realização dele. Tá certo, obrigada. A gente conversa mais um pouquinho na hora que a gente estiver finalizando as apresentações com os apresentadores todos. Obrigada, professora. Agora, gente, eu vou chamar a apresentadora Esther Ferreira de Souza, né? Eu tive um problema, né, com um problema técnico aqui no início, e eu gostaria de chamá-la, né, para a gente fazer as considerações sobre aí o trabalho que ela apresentou. Bem-vinda de volta, Esther. Oi, obrigada. Esther, como eu não vi as conclusões do seu trabalho, você pode falar para mim, resumidamente, das conclusões do seu trabalho, por favor? As conclusões, nós terminamos falando que os resultados, né, desse trabalho, eles permitem alcançar uma ótima perspectiva, né, de aplicação desse modelo, né, de árvore de decisão, como
utilizando o algoritmo, né, como implementação numa proposta aí de análise preditiva, né, desses casos de dengue. Sim. E uma coisa me veio na cabeça, eu gosto também de trabalhar voltado para essa área aí da questão do saneamento e saúde, né? Uhum. Eu acho que travou novamente. Professora Rosângela. Vamos aguardar um pouquinho, tá, Esther? Para ver se ela consegue retornar para a sala. Bom, Esther, infelizmente, nós perdemos aqui a conexão com a professora Rosângela, tá? Ela está sofrendo uma instabilidade lá na conexão dela, e eu vou pedir para que ela encaminhe as considerações do seu trabalho por e-mail, tudo bem? Certo, tudo bem. A nossa coordenação aqui, tá bom? Não, tudo bem. Vou subir os demais participantes, peço desculpas para você por conta desse pequeno imprevisto que nós tivemos com a professora Rosângela, tá? Quero agradecer a participação de todos vocês, parabenizar pela apresentação, todos foram ótimos, e novamente, Esther, vou pedir para que a professora Rosângela encaminhe as considerações do seu trabalho. Certo, muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns, Antônio, Alessandra, Monique, Obrigado. Tainá, Esther. Obrigada. Sucesso aí para vocês, tá bom? E contamos com a participação de vocês no ano que vem, na 18ª edição do Congresso, em 2021. Com certeza. Vocês estaremos juntos. Obrigada. Obrigada. Tudo de bom, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, até mais. Tudo bom, gente. Até.